façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Absurdo, mas repito, uma característica inata. O sujeito é branco, é preto, ou é pardo, amarelo. O que dizer de uma forçação de barra que vai equiparar isso a uma opinião ligada ao comportamento do indivíduo? Percebam a diferença. Comportamento. Não importa se ele é preto, branco, amarelo, se ele é alto ou baixo, se ele é brasileiro ou americano de nascença, são características inatas. A pessoa vai lá e vai opinar ou condenar do ponto de vista moral um comportamento. Por exemplo, eu acho pecaminoso o adultério. Puxa vida, o cara acha que é errado, principalmente perante Deus, você casar com alguém, o matrimônio é uma coisa sagrada, e você ir lá e trair a pessoa amada. Ele está condenando um comportamento. Ele pode acrescentar, eu acho pecaminoso ou imoral a prostituição, alugar o corpo sagrado, que faz uma coisa só com o espírito que nos define, alugar em troca de bens materiais. Pecaminoso, imoral, indecente. Ou eu acho imoral, pecaminoso, indecente a promiscuidade. Ou seja, pessoas que banalizam a tal ponto o seu próprio corpo que estão dispostas a ir para a cama com qualquer um, que não significa nada, e fazer isso várias vezes ao longo da semana ou do dia, né? A pessoa está condenando comportamentos. Isso é muito diferente de racismo. Racismo, você abaixa a pessoa por algo que ela nasceu. Ela nasceu com uma determinada raça, cor. Eu falo raça sempre entre aspas. Para mim existe raça humana e ponto. Do outro lado nós temos comportamento. Então a homossexualidade ou a ideologia de gênero, a crença de que a biologia não diz nada sobre o indivíduo e que ele escolhe qual é o gênero dele, que não tem nada a ver com o sexo biológico, essas coisas são ligadas ao comportamento. Comportamento. Qualquer pessoa tem que ser livre, num país livre, para opinar do ponto de vista moral, subjetivo, que ele acha certo comportamento inadequado. Ele não acha legal pessoas que vão para a cama com pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Ele não acha aquilo legal. É um direito dele, ou deveria ser, em um país livre. Então é muito perigoso isso, muito perigoso, porque abre a porteira para perseguição religiosa lá na Nicarágua, né? Porque os cristãos, pelo menos aqueles que não rasgaram a Bíblia, nem traíram Jesus Cristo em prol do Marx, né, na teologia da libertação, cristão mesmo, ele ama o pecador e quer salvar todas as almas, mas ele condena e odeia o pecado, inclusive os que ele tem, porque quem é cristão e vai à missa sabe que a gente começa reconhecendo que somos seres pecadores e precisamos da misericórdia divina. Então ninguém se acha a última Coca-Cola do verão. Quem faz isso não é cristão. Normalmente é um revolucionáriozinho secular. Pensa numa Tabata Amaral. Você acha a pessoa mais pura do planeta. Uma Greta Thunberg. Os cristãos olham para eles com uma certa pena, uma certa comiseração e rezam por suas almas, né? Então, o cristão não se acha a última bolacha do pacote e isento de pecados. Mas ele é caridoso para com pecadores, ele é tolerante com os indivíduos todos, porque ele reconhece, acima de tudo, que ele mesmo é um ser falho, pecador, né? Mas ele condena o pecado. Ele diz, olha, temos aqui uma régua moral mais elevada, que diz que deveríamos buscar um comportamento XYZ ligado à sacralidade da vida humana e do corpo e por aí vai. Então, essas pessoas, via de regra, com um viés mais religioso, cristão, bom, eu estou dizendo cristão por causa do Ocidente, mas vão conversar com os muçulmanos o que eles acham disso. Lá no Irã,
homossexual muitas vezes é jogado de cima do prédio, né? Adúltera é apedrejada. Então, no Ocidente há uma tolerância muito grande com minorias. Agora, sempre houve liberdade de expressão para condenar comportamentos e atitudes. E é isso que está ameaçado. Eu quero propor uma reflexão a todos vocês que estão acompanhando aqui. Quantos de nós já não fizemos piadas relacionadas a gays, por exemplo? Porque basta pensar no que era o programa do Chico Anísio, o programa do próprio Jô Soares na televisão. A mentalidade revolucionária desses ungidos, sem senso de humor, extremamente autoritários, que estão no comando do país hoje, né? Eles querem purificar a nação de gente assim. Isso é coisa de um passado bárbaro. E hoje temos que ser todos muito civilizados. O que significa ser civilizado na cabeça de um Alexandre de Moraes? Ele deu algumas dicas. Ele andou falando que, por exemplo, não tem conversa com esses seres que atacam a democracia. Para ele, atacar a democracia é criticar a própria gestão dele no STF. Então está aí um exemplo de um bárbaro perante Alexandre de Moraes. Alguém que o critica. Então, ele já disse que não tem conversa com seres incivilizados assim. Então, eles querem civilizar a humanidade. E o Brasil, em primeiro lugar, é o laboratório, é o experimento. E eles querem empurrar a história, como já confessou um deles, né? Numa direção em que, se você fizer uma piada com alguma minoria, você pode ir preso. Você vai ser censurado. E, de repente, você vai ser enquadrado num crime inafiançável. Se você contar uma piada de minoria. Bom, piadas existem para ofender. A única piada que vai ser permitida no Brasil é aquela que tem como alvo bolsonaristas. E são sem graças. Basta ver o Sensacionalista, um site de humor petista. Não tem a menor graça. É militância lacradora, forçando barra e sem qualquer senso de humor. O Porta dos Fundos já teve lá sua época de humor. Aí virou uma militância esquerdista, perdeu totalmente a graça. Porque a esquerda não tem graça. A esquerda é seca, ressentida. É a ideologia da inveja, do ressentimento, do rancor. E são eles que estão ditando as regras. Então, isso aqui é muito grave. Isso aqui diz que qualquer um de nós agora que ousou fazer uma piada num grupo de WhatsApp com amigos pode ser enquadrado em crime inafiançável. Qualquer juiz agora pode prender qualquer um no Brasil. Basta invadir um telefone celular. E como não precisa de nenhum pretexto para isso, né? A gente viu os casos envolvendo bolsonaristas, inclusive o tema principal da live hoje, empresários bilionários, respeitados, poderosos, foram transformados em vilões e tiveram seus celulares apreendidos assim, porque o Alexandre resolveu, com base numa matériazinha do Metrópolis, vagabunda, com alguns trechos de comentários em tom de desabafo numa rede social. Então, imagina agora, quem já fez piadinha, o Tio de Cebola, prisão, vai em cana. Vai em cana. Então, o Brasil caminha a passos largos rumo a um totalitarismo distópico, desumano, que não tem nenhuma tolerância e empatia para com indivíduos, em essência, porque tem essa visão de mundo seca, né, rancorosa e perigosíssima. Exemplo, não há piada nessa postagem. Como comentei aqui, tomei conhecimento de que autoridades estavam procurando o Joaquim Teixeira, nosso tiozão do churrasco, personagem de humor das redes sociais. De início acreditei ser uma brincadeira, mas era sério. O Ministério Público Federal denunciou criminalmente Joaquim Teixeira por suas piadas. Suas piadas. Como é que foi que o Lula colocou? Precisamos extirpar esses animais selvagens da sociedade. Joaquim Teixeira, que faz piadas, agora está sendo anunciado de forma criminal. É um criminoso. É um criminoso por fazer piadas.
Por falar em piadas, essa aqui é permitida, né? De um cara que não tem a menor graça, Antônio Tabet. Da série Enquanto Existir Otário, Malandro Não Morre de Fome. E nisso a gente concorda, viu, o Tabet? Você tem lugar de fala para falar isso. Ele está denunciando que o ex-ministro Paulo Guedes lançou um MBA digital com o primo rico. Bom, o Paulo Guedes é alguém que foi meu chefe por 6 anos e, além disso, tudo que ele tocou prosperou. Ele foi um dos sócios fundadores do Banco Pactual, que foi vendido por bilhões para o UBS depois. Ele saiu antes e fundou a JGP, onde eu trabalhei. Ele era um dos donos do IBMEC, onde eu fiz meu MBA, que eles estão oferecendo digital, junto com o primo rico, que é um cara que tem um mega sucesso em formação e educação financeira. Paulo Guedes é PhD na Universidade de Chicago. Teve aula diretamente com Milton Friedman. A Universidade de Chicago, onde ele fez o PhD dele, o doutorado dele, é a escola de economia que mais produziu prêmios Nobel no mundo. Paulo Guedes deve ser um malandro, né? Um malandro. Bom mesmo é o Antônio Tablet. Antônio Tablet é um cara fora de série. Então, repare no nível da turma que quer censurar as piadas alheias, porque se acha muito purista e um instrumento revolucionário do lado do bem. Gente que ridiculariza Paulo Guedes, porque só vai fazer um MBA de alguém como Paulo Guedes, um otário que é enganado por um malandro. Eu diria que só acha graça das piadas de gente como Greg e Tablet quem é muito otário.